Meu abraço habitual, fraterno, para todos os presentes neste auditório, visíveis e invisíveis aos meus olhos. Mas hoje tenho uma saudação especial e vou dedicar toda a minha palestra às mulheres aqui presentes, também dos dois lados da vida, porque estão aqui outras a assistir a esta palestra com toda a certeza. E dedico esta palestra às mulheres porque Deus, nosso Pai, escolheu a mulher como o único meio de transporte de um espírito para a Terra. É o único, não há mais nenhum. Logo, são vocês, minhas senhoras, as responsáveis por cumprir o poema de António Gedeão, quando diz que quando o homem sonha, o mundo pula e avança, como bola colorida entre as mãos de uma criança. Exatamente vocês trazem o bebé no vosso ventre, daí que essa ligação entre a mãe e o filho, eu costumo brincar sempre com os meus doentes jovens, quando vêm à consulta, acompanhados pela mãe, rapazotes de 18, 20 anos, e pergunto, é a tua namorada? Não! A mãe fica toda contente e diz, já valeu a pena ter cá vindo e tal. E o filho diz, não, é minha mãe. E eu digo-lhe sempre, invariavelmente digo-lhe sempre, pois olha, meu filho, podes correr o mundo inteiro, nunca encontrarás na tua vida alguma mulher que te ame tanto quanto essa senhora que está aí. Então considera-a sempre a tua eterna namorada, respeita-a sempre como a tua eterna namorada, porque esta, sim, amar-te-á o resto da sua vida. E falando sobre gestação e espiritualidade, eu gosto muito de vir à Casa Espírita, eu gosto muito de estudar os temas espíritas, como vocês sabem, mas quando toca a reencarnação é o meu pontinho fraco. É, na realidade, aquilo que me dá um prazer muito especial estudar é a reencarnação, daí as várias vezes que eu já falei sobre a reencarnação. E este que estudei desta vez, e aqui encontrei em muitos livros uma variedade grande bibliográfica para estudar, decidi chamar-lhe este nome, Gestação e Espiritualidade, um sublime intercâmbio, porque na realidade é um grande intercâmbio entre mãe e filho, ou filha, que vai renascer. E escolhi este símbolo, também esta fotografia, este desenho, também para simbolizar a união das duas energias da mulher e do homem, da mulher, da mãe e do pai, que vai dar origem ao futuro bebé. Apresento-vos o índice daquilo que vou falar, muito rapidamente falarei sobre a reencarnação, sobre a programação reencarnatória, como é que o espírito se aproxima da mãe, como é que vive a mãe durante essa gestação, quais são os compromissos que os pais têm com o reencarnante, o que se passa dentro da vida do útero em relação ao espírito, qual é o estado da alma durante a gestação, quais são as experiências que ocorrem durante a gestação, como é que ocorre a união entre o espírito e o corpo da mãe, o que se passa com os abortos espontâneos, o que é isso do desejo da maternidade? Será que a gestante percebe, dá conta do espírito reencarnante que tem dentro de si? Será que o feto percebe e recebe os estímulos externos ao útero da mãe? Será que as vivências fetais se repercutem após o nascimento? Terão elas influência no seu crescimento do dia-a-dia da vida futura? O que acontece no momento da reencarnação? Qual é a interação que existe entre o espírito e o plano físico? Qual é a proposta aos pais, a proposta espírita para a gestação? E, por fim, poderá a grávida trabalhar, se for uma médium, e sobre, duas palavras, sobre a medicina obstétrica do futuro. Este trabalho levou a muita investigação de muitos livros. Eu tenho-os sempre projetados
no canto inferior direito, todos os livros que vocês podem encontrar, onde podem encontrar estes temas todos. E começo com o Evangelho, obviamente, onde Kardec diz, ó Espírito, onde ele fala sobre a importância da maternidade e da paternidade. Ó Espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço, para progredir sempre, para evoluir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É um privilégio para qualquer um de nós poder ajudar a trazer um espírito à Terra. Um privilégio. Porque a lei mais sagrada de Deus é a reencarnação. E então, tinha que meter o meu querido Einstein ao barulho. Ele fala sobre a ciência e sobre a religião. E ele diz que, ao analisar que a fecundação e o desenvolvimento do ovo violam todas as regras da termodinâmica, e diz Einstein, posso afirmar que o universo não explica o universo e a matéria não se explica a si mesmo. Fora do universo, independentemente dele, existe um poder pensante e atuante que é responsável pela aglutinação das moléculas no campo da energia material. A ciência sem religião é manca e a religião sem a ciência é cega. O Espiritismo mostra-nos a grandeza desse elo entre a genética e a reencarnação, entre a ciência e a religião. Qual é o ponto de vista espírita da reencarnação? Diz-nos André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu. O seio materno é um vaso anímico de elevado poder magnético, destinado à fundição e refundição das formas sobre o sopro criador da bondade de Deus. Esse vaso atrai a alma sequiosa de renascimento que lhe é afim, reproduzindo-lhe o corpo denso. E continua André Luiz. Quando chega a ocasião de reencarnar, o espírito sente-se arrastado por uma força irresistível, por uma misteriosa afinidade para o meio que lhe convém. Na reencarnação, basta o magnetismo dos pais, aliado ao forte desejo daquele que regressa ao campo das formas físicas, ao desejo reencarnante. De um modo geral, a maioria dos espíritos que reencarnam satisfazem a fome inquieta do recomeço. É da nossa própria vontade, na maioria dos casos que aqui estamos, fomos nós que pedimos para reencarnar. Alguns não pedimos e viemos forçados a reencarnar por motivos que vamos estudando ao longo do trabalho. É um momento terrível o nascimento, de angústia, mais pavoroso que o da morte, pois esta não passa da libertação dos laços carnais, de uma entrada numa vida mais livre, mais intensa, enquanto que o renascimento, a reencarnação, pelo contrário, é a perda dessa vida de liberdade. É muito mais difícil renascer do que morrer. Por isso é mais penoso, mais doloroso renascer que morrer. Tudo isso demonstra a imensa responsabilidade dos pais, que frente ao espírito que reencarna sobre a sua proteção. No livro Evolução entre dois mundos, também André Luiz fala-nos nas particularidades da reencarnação. Perguntar-se-á razoavelmente se existe uma técnica invariável no serviço reencarnatório, diz-nos André Luiz. E ele continua, seria o mesmo que indagar se a morte na Terra é única nos seus processos para todas as criaturas. E não é. São casos individuais. Somos criações de Deus com projetos individuais para cada um de nós. Continuamos com André Luiz, agora no livro Missionários da Luz. Os processos da reencarnação, tanto quanto os da morte física, diferem ao infinito, não existindo dois absolutamente iguais. O que acontece na programação quando somos preparados para renascer? Nesse processo da reencarnação,
há uma programação que se inicia no plano espiritual, onde há a preparação emocional dos pais e do filho, todo o planeamento familiar e a consciencialização das provas que terão de passar no mundo físico. A reencarnação e as provas são escolhidas por nós, juntamente com os nossos mentores. Se aquilo que nós escolhermos for bom para nós, para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso, é autorizado, levamos o carimbo, a guia de marcha e cá vimos nós. Se, pelo contrário, aquilo que nós escolhemos não é o melhor para nós, não é aquilo que mais está indicado para o nosso progresso, não é autorizada a nossa reencarnação até que aceitemos as provas que temos de passar para o nosso progresso. Sendo assim, podemos considerar que os limites da gestação se entendem desde a concepção até ao parto, que se considera completa após a primeira hora do nascimento. Voltamos a André Luiz, agora ao livro Nosso Lar, onde ele explica que no Ministério da Regeneração faz a preparação para o renascimento. É a maternidade do mundo espiritual. É mais ou menos isto. Eu já não me lembro muito bem como é que era quando eu vim de lá, mas é mais ou menos isto, que é o Ministério da Regeneração, é a maternidade lá do sítio espiritual de onde nós vimos. E nós aqui copiamos tudo de lá. Tem também um pavilhão dos desenhos, onde nós escolhemos as formas, as pessoas que vamos nascer, a cor, a raça, enfim, tudo isso. E no livro Nosso Lar fala-nos neste cuidadoso planeamento elaborado e conduzido pelos nossos guias espirituais. Na própria fecundação, há a seleção do espermatozoide mais apropriado para as experiências daquele espírito que retorna à matéria, fruto desse projeto. Cada um de nós somos um projeto de Deus. Hoje, continuamos com André Luiz, a moderna ciência confirma que não é o gâmeta masculino mais rápido, nem é o mais qualificado, nem é o primeiro que chega ao óvulo feminino, que rompe a sua membrana e o fertiliza, mas é aquele que é energeticamente compatível. Porque se fosse o espermatozoide mais valente, mais rápido, mais forte, mais bonito, mais não sei o quê, então como é que se explica o nascimento de pessoas com deficiências, por exemplo? Como é que há doenças genéticas tão graves provocadas exatamente por esses espermatozoides doentes, com cromossomas alterados? Exatamente porque é aquilo que está mais indicado para aquele bebé que vai renascer, para aquele espírito que vai renascer. Isto é feito com muitos anos de antecedência. Qualquer um de nós que aqui temos, já estamos a preparar, já preparamos as nossas próximas reencarnações. A nossa próxima reencarnação já está preparada com os nossos guias, com os nossos futuros pais, já estão escolhidos. Que bom que nós não sabemos quem é e como é. Que bom, mas já está escolhido. Isto ocorre porque é neste momento que são determinadas as características genéticas e hereditárias necessárias ao aprendizado do ser que renasce. Se a determinação era para ser um pianista ou para ser um cirurgião, o corpo físico não pode apresentar defeitos genéticos nas mãos, por exemplo. Da mesma forma, se for um pintor, se for outra profissão qualquer, essa reencarnação é sempre preparada em função daquilo que vai ser o destino daquele espírito. Sempre que possível, o espírito reencarnante colabora nessa ação conjunta, nessa iniciativa. É discutido com os nossos mentores espirituais, nossos guias, e com o próprio interessado, que somos nós, que vamos reencarnar. E essa reencarnação é sempre discutida, e discutida no bom sentido. Solicitada a natureza das provas pelo reencarnante, quando nós pedimos as provas, quando ganhamos a consciência daquilo que temos de fazer para podermos evoluir um pouquinho mais, ou então, quando não concordamos com nada disso, somos orgulhosos, somos vaidosos, não queremos estar para aí virado, e são-nos estabelecidas as expiações, os espíritos superiores a tudo estão atentos na execução do projeto da encarnação. Continuamos com André Luiz no livro.
missionários da luz. Até mesmo nas reencarnações compulsivas, aquelas que são contra a nossa vontade e em que somos obrigados a renascer daquela forma, o espírito reencarnante, mesmo não colaborando no processo, porque aí vem mesmo à força, tem conhecimento do programa estabelecido, por mais relutante que esteja. Daí se explica muitas vezes porque é que a mãe, nos primeiros meses da gravidez, quase que vive de costas voltadas para o marido. Há como que um apagar da chama do amor entre a mulher e a esposa e o marido. Exatamente porque muitas vezes o espírito reencarnante é um espírito que vem renascer naquele lar para educar o pai, para aprender com o pai, para ensinar o pai, porque são espíritos em conflito. E muitas vezes é essa a explicação que faz com que a mãe tenha problemas de relacionamento nos primeiros meses com o pai. Que coisa mais interessante. É comum que, quando se faz a aproximação do espírito, é comum que o espírito que vai reencarnar seja aproximado da futura mãe antes de correr a ligação final. Há uma fase de namoro em que, quando o espírito quer escolher aquela mãe para nascer, ele começa a frequentar a casa, ele começa a aproximar-se da mãe, ele começa a criar laços energéticos entre a mãe, começa a namorar a mãe. E a mãe sente isso. Ou é a mãe que deseja muito engravidar e atrai aquele espírito reencarnante, que pode ser um ente querido ou não, ou é o próprio reencarnante que se encarrega de namorar de tal forma aquela mãe que ela fica aconchegando, digamos assim, o seu espírito, frequentando o seu futuro lar e entrando em contacto com os pais. Ele vai semeando os futuros laços de confiança e amor que perdurarão por toda a vida. Os pais também são informados ou consultados sobre o novo filho que vão receber. Os casais que não têm compromisso com o espírito reencarnante podem rejeitar o pedido, mas isso geralmente não ocorre. Normalmente é aceita essa programação. Por isso, muitas vezes não sabem explicar porquê, mas sentem que em breve receberão uma agradável surpresa. A mulher grávida, além da prestação do serviço orgânico ao espírito reencarnante, dando-lhe o seu ventre, o seu útero para a gravidez, é igualmente constrangida ao contacto espiritual, que sempre constitui um sacrifício quando se trata de alguém com escuros débitos da consciência. Quando há um espírito antagónico da mãe, há sempre um relacionamento difícil. Muitas vezes, quando o espírito é obrigado a renascer naquela mãe para acerto de todas aquelas vidas anteriores, nessa altura a mãe muitas vezes rejeita o bebê. E rejeita às vezes com tal intensidade que o aborta, que o põe cá fora, não o aceita. Outras vezes é o bebê, é o espírito que não quer renascer naquela mãe, não quer e acaba por abortar muitas vezes. A organização feminina, isto relativo ao estado da mulher durante a gestação. A organização feminina, durante a gestação, sofre uma verdadeira enxertia mental. Pois é uma coisa nova que está dentro dela, é uma enxertia. Os pensamentos do ser que se acolhe no seu santuário íntimo, no seu útero, envolvem-na totalmente. Ela só vive para aquele projeto, determinando significativas alterações no seu mundo biológico. A corrente de troca entre a mãe e o filho não se circunscreve à alimentação de natureza material. Estende-se ao intercâmbio constante das sensações diversas. As mentes de um e do outro, como que se justapõem, mantendo-se em plena comunhão, até que a natureza complete o serviço que lhe cabe o tempo, as 40 semanas, 38, 40. Qual é o estado da mulher durante a gravidez, durante a gestação? De semelhante associação, procedem os chamados sinais de nascença. Certos estados íntimos da mulher alcançam, de algum modo, o princípio fetal, marcando para a existência inteira. Aquilo que a mulher sente e faz é sentido em plenitude pelo espírito, pelo seu bebé que está lá dentro.
tudo aquilo que ela faz e que o pai faz, as palavras, as zangas, as discussões, o cigarro que fuma, o álcool que bebe, a droga que fuma, que consome, toda a vibração energética daquele casal que muitas vezes está desalinhado, tudo é sentido por aquele espírito. Muitas vezes é suficiente para o aborto espontâneo. Porque ele pensa, então, mas eu sou tão indesejado, vou nascer num meio de tanta discussão, de tanta energia negativa, vou-me embora outra vez para trás. E aborta. É comum a verificação da exagerada sensibilidade na mulher que engravida. A transformação do seu sistema nervoso, nessas circunstâncias, é indiscutível. A mulher fica totalmente diferente. A gestante tem o campo psíquico invadido pelas impressões e vibrações do espírito. Aquele pequenote ocupa-lhe o cérebro todo, a mente. Lhe ocupa as possibilidades para o serviço da reincorporação no mundo. Quando o futuro filho não se encontra suficientemente equilibrado diante da lei de Deus, isso acontece quase sempre, a mente maternal é suscetível de registar os mais estranhos desequilíbrios, porque à maneira de um médium estará transmitindo opiniões e sensações da entidade que a empolga. Sabem o que é isto? Qual é a repercussão que tem na mulher estes desajustes? São os desejos da mulher. É a mulher que lhe apetece. Agora, modernamente, não é tanto, mas eu lembro perfeitamente, nos meus primeiros tempos de médico, de conhecer gestantes, mulheres grávidas, que acordavam às 3 da manhã e diziam ao marido que lhe apetecia tangerinas. E o desgraçado saltava da cama e ia buscar tangerinas não sei aonde. Estes desajustes, estes desejos da mulher grávida, que agora modernamente, não é, com a emancipação da mulher já não acontece tanto, continua a ser exatamente da mesma forma, é exatamente provocada por estes desajustes físicos da mulher que sente o espírito reencarnante dentro dela. Não é bom, nem é mau. A mulher é uma médium naquele momento. Mas há histórias muito engraçadas dos desejos da mulher. A aversão repentina que algumas gestantes passam a ter aos seus maridos, aquilo que eu disse há bocado, especialmente no início da gravidez, em alguns casos, justifica-se pela vinda de um espírito antagónico ao próprio pai e que vem justamente para o reajuste das animosidades, para acertar aquelas coisinhas todas. Os filhos vêm muito mais para ensinar os pais do que para aprender com os pais. E esta? Nós vimos mais para ensinar os nossos pais. Também aprendemos com eles, logicamente. Finda a gestação, quando se equilibram as emoções, tudo volta ao normal. É por isso que é tão fácil na mulher ter a chamada depressão pós-parto. Porque a mulher é uma catadupa de emoções naquela cabecita e tudo fica desequilibrado. Durante esta primeira fase, as hormonas da felicidade, a ocitocina, a serotonina, são hormonas produzidas aos quilos. A mulher é feliz, está contente, até ao fim de 10 ou 15 semanas já começa a andar assim, com aquela posição da grávida, com as pernas afastadas, não é? Todas fazem isso. E quando o bebê é tão pequenino, coitadinho, mas é aquela felicidade, é só ocitocina, serotonina, hormonas da felicidade da mulher. Pois, mas depois de nascer o bebê, muitas vezes a mulher não está preparada para ver o seu corpo estragado pelo seu filho. Muitas vezes porque ela não teve o cuidado de se tratar, de se prevenir durante essa gravidez. E muitas vezes também não entende a maravilha que é dar à luz um ser comparado com aquilo que é ter mais uma estria ou menos uma flacidez. Não há comparação possível em termos de importância para o ser humano. Estabelecem-se fortíssimos compromissos entre os pais e o espírito reencarnante e vice-versa, cujo cumprimento é fundamental para que se concretize a reencarnação, revigorando-se os laços pré-existentes na vida anterior. Normalmente, na nossa família da Terra e da família espiritual, nós rodamos as posições e vamos e vimos, e vamos e vimos, e vamos e vimos,
E somos filhos, somos pais, somos filhos, andamos para ali até acertar aqueles diamantes brutos, fica tudo polidinho. Demora uns milhares de anos, às vezes, mas a gente vai lá. E o que acontece na vida intrauterina ao espírito? No momento da fecundação, o espírito que já se aproximava fluidicamente da mãe, da futura mãe, por atração da energia, agora começa o seu processo físico reencarnatório. Após o envolvimento dos participantes da nova trama, estes participantes muitas vezes são os espíritos amigos do reencarnante, que são tão amigos que o acompanham até à passagem mesmo através do funil fluídico, é uma espécie de um funil que liga a parte espiritual à parte física do útero da mãe. E esse funil vai afunilando à medida que o perispírito vai reduzindo. Porque ele começa a desligar da parte espiritual, o perispírito começa a reduzir para poder encaixar no corpo do bebê que vai nascer. Agora digam que isto não é tão bonito. Após o envolvimento dos participantes... já disse isto. É um processo desgastante, que culmina com a ajuda de técnicos espirituais. Há sempre uma equipa a acompanhar aquele espírito reencarnante. E mesmo depois, nas primeiras semanas de gravidez, é de tal importância, digamos assim, que a sementinha venha germinar, diz-nos André Luís, diz-nos Emanuel, que há uma equipa de espíritos que não saem do pé da mãe, não permitem nenhuma visita. Ninguém sai dali, ninguém arreda pé, para que não haja perturbações de outras entidades que não gostem da pessoa, ou isto ou aquilo. Há uma equipa que fica ali, de guarda de honra daquela mãe, daquele bebê. Nas primeiras semanas, creio que são os primeiros 21 dias. E o bebê vai-se ligando, o espírito vai-se ligando magneticamente à mãe. A energia vital do espírito vai-se acoplando a cada célula, multiplicada a partir do zigoto, do ovo, dando-lhe vida e direcionando no desenvolvimento do corpo físico. O pleno êxito da gestação depende do perfeito acoplamento e da aceitação do espírito ao processo. Tem que haver sintonia entre os dois. Se algumas dessas condições não estão a contento, muitas vezes pode ocorrer o abortamento. O que acontece ao espírito? Como é o estado do espírito reencarnado durante essa gestação? Na vida embrionária, enquanto ocorre o desenvolvimento do corpo físico, o espírito não tem plena consciência da situação, porque o órgão de manifestação dessa consciência, que é o cérebro, ainda está em processo de formação. Vejam ali no desenho como nós somos tão pequeninos, com algumas semanas de gravidez, até chegarmos, o bebê cá em baixo, ali o maiorzinho que está, não é o que está no útero, o outro estão 7 meses, 28, 27, 28 semanas. Somos mesmo muito pequenininhos lá dentro. Neste período, o estado do reencarnante assemelha-se ao espírito reencarnado durante o sono. Os espíritos mais evoluídos gozam de maior liberdade, mas desde o momento da concepção o espírito sente as consequências da sua nova condição e começa a sentir-se perturbado, porque ele ainda não despertou para a vida material. Está lentamente e lá vai entrando. Essa perturbação cresce continuamente até à altura do parto. Há uma espécie de torpor, uma agonia, um abatimento o envolvem gradualmente, intensificando-se até ao término da vida uterina. As suas faculdades vão levando uma após a outra, vão acabando, a memória desaparece, a consciência fica adormecida e o espírito como que é sepultado numa opressiva crisálida. Este fenómeno deve-se à constrição, à diminuição do perispírito e à sua limitação pelo corpo, que fazem com que a existência no plano espiritual e a consciência das vidas passadas se vão esquecendo, voltem ao inconsciente. Mas está lá tudo gravado na consciência. O esquecimento do passado, no entanto, não é absoluto. Durante o sono, libertando-se parcialmente dos laços corporais, o espírito pode ter a consciência do passado, que se manifesta em muitas pessoas sob a forma de impressões e em algumas poucas pessoas sob a forma de recordações, umas nítidas, outras vagas e imprecisas. As reminiscências do passado
podem manifestar-se, às vezes estas lembranças de vidas passadas são tão bonitas, tão agradáveis, deixam-nos tão felizes, não é, Leonor? Temos cada história que é. As reminiscências, ainda bem que não são coisas tristes, não é? As reminiscências do passado podem manifestar-se com tendências instintivas, simpatias inexplicáveis e súbitas, ideias inatas, etc. Há bebés que são loucos, absolutamente loucos, ou pelo pai ou pela mãe. Como é que se explica isto numa família? Há pais que são completamente obcecados pelos filhos. Mais o pai, a mãe nem por isso, ou ao contrário. Tem a ver com todas estas programações anteriores, das vidas anteriores. As experiências que se passam nesse período ficam marcadas e são importantes na vida futura do bebê. Ou seja, os factos que ocorrem, as situações familiares, o estado psicológico da mãe, o stress, as preocupações, bem como as alegrias e o bem-estar, provocam profundas repercussões no espírito, podendo afetá-lo durante toda uma vida. É por isso que uma gravidez desejada, programada e desejada dá tão bons frutos. E aquelas que muitas vezes são indesejadas, muitas vezes dão aos frutos, mas outras vezes fazem com que a mãe e o pai entendam o motivo daquele bebê, daquela joia que Deus enviou para eles. Uma gestação emocionalmente tranquila, as conversas serenas do pai com o bebê ainda no ventre, ouvir a musiquinha, uma música clássica. Está mais que documentado isso em termos científicos. A grávida que põe uma música clássica todos os dias para o seu bebê ouvir e para ela ouvir, aquela vibração da sintonia energética da música clássica. Durante essas semanas de gravidez, quando o bebê nasce e quando está irrequieto, porque tem dores abdominais, tem cólicas, dói os ouvidos, todos vocês já foram pais e mães. Basta colocar essa musiquinha a tocar e o bebê acalma, o bebê adormece, exatamente porque foi treinado durante a gravidez a que aquela música, aquela vibração lhe dá paz de espírito. Então, vamos para a alma, para a união da alma do corpo. Estamos a aproximar-nos do final. Em que momento se une o espírito ao corpo? A união começa na concepção, mas é completada por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar aquele corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Pelo amor de Deus, não batam aos bebés quando eles nascem. Não sei se se lembram, alguns de vós talvez se lembrem, que uma vez apresentei aqui foi quando veio cá a Celina Teixeira. Eu estudei muito o livro dela, dos Regressos a Vidas Passadas, e ela tinha registros lá de casos verídicos dos bebés, da pessoa que retorna à vida anterior e que se lembra do que a enfermeira lhe fazia, do que o pai lhe fazia, do que a mãe lhe fazia, e isso tudo traumatiza aquele bebé por uma vida inteira. O bebé é para ser tratado com amor, com paz, com tranquilidade. No Livro dos Espíritos, estamos a falar do Livro dos Espíritos também, a união, a alma e o corpo. Os abortos espontâneos são causados muitas vezes pela própria mãe, mentalmente. Expulsa a entidade reencarnante logo nas primeiras semanas. Ela cria um campo magnético de tal forma poderoso que expulsa o bebê. Evolução em 2 mundos. E no Livro dos Espíritos. O espírito pode recusar tomar conta do corpo na última hora, diante daquela prova que ele toma consciência que vai acontecer. É por isso que muitos bebés nascem de rabo, nascem de apresentação pélvica, outros de ombros, outros assim, outros assado, exatamente porque querem dificultar o nascimento. E muitas vezes nascem com muita dificuldade e é preciso fazer cesarianas, essas coisas todas. Com os laços que prendem o espírito ao corpo, como eles são fracos, pode-se romper por vontade do espírito e ele não reencarna nem morre. Raul Teixeira
no livro Desafios da Educação, fala-nos do desejo da maternidade. Ele decorre da aproximação do espírito, que tem planos para reencarnar naquele casal. A mulher capta as emanações desse espírito, corresponde com o seu desejo, e assim se forma um campo psíquico que envolve toda a família. Podem perguntar a todas as mulheres, vos garanto que 95% das mulheres, qual é o maior desejo na sua vida? É ser mãe. Há exceções, e cada vez mais está a haver mais exceções. Porquê? Por causa do nosso egoísmo. À medida que o egoísmo se vai desenvolvendo, cada vez mais a mulher quer menos ser mãe, para não ter trabalho, para não se privar de muitas coisas. É dramático isto. Continua Raul Teixeira. Quando ocorre a fecundação, as cargas energéticas biopsíquicas dos gâmetas funcionam como um forte elemento atrativo, prendendo o reencarnante ao óvulo, tão logo ele seja formado. E depois a veneranda Joana de Ângeles, que nos fala do desejo da maternidade desta forma. A gestante tem uma contínua produção de dopamina e ocitocina, experimentando a felicidade, o bem-estar, à exceção dos casos das provas ou das expiações, que são gravidezes indesejadas muitas vezes. Quando há uma violação, como já sabem também, que quando há uma gravidez indesejada, uma violação, uma situação destas, normalmente são espíritos suicidas, são espíritos com sérias dificuldades que se aproximam para renascer dessa vez. Muitas vezes é para renascer e abortar, é para ir e vir, ouvir e ir. Na gestação, a mulher torna-se unida com o ser reencarnante, mentalmente e emocionalmente, experimentando as mesmas sensações de bem-estar ou de mal-estar. A grávida percebe o espírito reencarnante? No livro O Consolador, de Chico Xavier, explica-nos: durante a gestação existe uma interpenetração de fluidos entre a gestante e o espírito reencarnante, nos sonhos, na intuição ou até na meditação. E Raul Teixeira, novamente, no seu livro Desafios da Educação, fala-nos também da percepção que o feto tem desses estímulos externos. A vida psíquica e comportamental da gestante influencia muito o feto. Aí começa a educação do bebê. Se a mãe se preocupar, deve preocupar-se com essas sensações, deve preocupar-se com esses sentimentos, já começa a educar o seu filho. A cada dia de gestação, o reencarnante aprofunda a sua inconsciência e a gestante avança a sua influência mental sobre o espírito prisioneiro do novo corpo que se forma. O feto é dotado de sentimentos, lembranças e consciência. Pode ouvir, ver, degustar, entender, aprender de forma rudimentar, manifestar sentimentos. Então não o podemos matar. É um ser vivo que tem tudo isto. Como é que podemos matar um ser vivo? Tenha quantas semanas tiver. Pode adicionar tendências conforme as influências que recebe. A principal fonte de estímulos é a mãe. Aquele cordãozinho umbilical que vai direto à mãe, aquilo é como se fosse um cordão de prata da ligação. Através dos seus pensamentos, sentimentos e sensações. O pai, coitadinho, também influencia de maneira importante o bebê. Tem necessidades afetivas e intelectuais e ele precisa ser amado e desejado para estimular a sua autoconfiança. O feto pode rejeitar a sua mãe, a sua condição financeira, social ou cultural. Quando ele se apercebe onde vai nascer, vê que é uma prova, porque tem que passar. E muitas vezes ele vem passar por essa prova, porque numa vida anterior fartou-se de fazer asneiras. Os pensamentos, os sentimentos predominantes da mãe, na gestação, podem predispor o feto aos mesmos. O espírito recebe a influência, mesmo quando ainda não tem o desenvolvimento neurológico, porque é o espírito que sente, para processar os estímulos maternos e o do meio externo. Voltamos ao livro dos Espíritos, agora à questão 340. Pergunta Kardec: é solene para o espírito o instante da sua reencarnação? Pratica ele este ato considerando de grande importância? E olhem a resposta da espiritualidade superior. Procede como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide afrontar. Ou seja,
olha, seja o que Deus quiser, vamos para a frente. E na 342, o espírito pode estar acompanhado dos seus amigos. Se vive nas esferas em que reina a afeição, os espíritos que o amam o acompanham até ao último momento, animam e mesmo que muitas vezes seguem os passos pela vida fora. Muitas vezes transformam-se em anjos da guarda, se para isso tiverem merecimento. Então, como é que é feita a integração do espírito no plano físico? O período de adaptação do espírito ao plano físico vai do momento em que se liga à mãe até aos 7 anos de idade. Essa é a reencarnação completa, como dizia Manuel, é até aos 7 anos de idade. Durante este período ele necessita de maior proteção física e espiritual, pois os seus corpos físico e espiritual estão em adaptação. Na revista Saúde e Espiritismo é apresentada uma proposta espírita para os pais durante a gravidez. Uma ligação intrauterina sólida constitui a melhor proteção para a criança contra os perigos do mundo externo. A gestação é o momento da mãe. Acolher o filho e educá-lo é dar um passe que dura 40 semanas do seu bebê. Adorei esta frase. A gestação é o momento da mãe. Acolher o filho e educá-lo é dar-lhe um passe que dura 40 semanas. E é um passe de amor àquele bebê que vai nascer. As emissões de ternura como mensagens de boas-vindas. Agora, modernamente, os pais já beijam as barrigas das mães, já têm outra sensibilidade. Antigamente, não. O homem era só para fazer o filho, nada mais. Hoje é muito mais aproximado, hoje é diferente. E vocês, mulheres, ensinem os homens a serem mais diferentes, melhores do que eram antigamente. Na autoeducação é difícil, eu sei. Esses risinhos quer dizer que é muito difícil. Pode a gestante... Estou a acabar. Pode a gestante... Eu dei beijinhos na barriga da minha mulher aos meus filhos. E quando eu lhe encostava o nariz à barriga e fazia assim, eles davam um pezito logo, pontapé. Quantas vezes eu fiz isso? Pode a grávida, estou a acabar mesmo, trabalhar com a sua mediunidade? Responde o Livro dos Médiuns de Kardec. O exercício muito prolongado de qualquer faculdade pode causar fadiga. A mulher grávida deve abster-se de se cansar. Está a cansar o bebê também. Há casos que é prudente, mesmo necessário, a abstenção ou, pelo menos, moderação no exercício da mediunidade, dependendo do estado físico ou moral da pessoa. Desde que a gravidez se apresente sem problema, não há nada que o impeça. E agora a medicina obstétrica do futuro. Como será a medicina obstétrica do futuro? Não vamos para o espaço fazer partos, não é nada disso, não é? A medicina do futuro terá de ser eminentemente espiritual. Diz-nos Emmanuel, no Consolador, é uma posição difícil de ser alcançada, mas os apóstolos destas realidades grandiosas não tardarão a surgir nos horizontes académicos do mundo. Eu fico muito feliz por poder contribuir com a minha migalhinha já para este tipo de medicina espiritual que tenho andado a estudar e a apresentar. Oxalá consiga contagiar muitos outros, não é para me seguirem, mas para irem também de encontro àquilo que eu acho que é o futuro da medicina. Quando o homem espiritual dominar o homem físico, os medicamentos da Terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos. Os medicamentos não serão mais precisos. Agora vou-vos pôr um filme que alguns de vós já conhecem. Apaga a luz daqui, faz favor. Podes pôr aí, faz favor. Alguns de vocês já conhecem. Um bocadinho mais alta a música, pode ser que alguém queira dançar. E cá está. Aquilo que eu estive a falar está aqui resumido em 4 minutos. Isto é a ejaculação. É o processo pelo qual 4 milhões de espermatozoides, um bocadinho mais baixo, 4 milhões de espermatozoides são lançados na vagina da mulher. Esses espermatozoides, com toda a sua vivacidade, vão para ali afora
entram no útero, entram no orifício cervical do útero e vão por ali adiante pelas trompas de Falópio. Aí vão eles a correr, este filme está maravilhoso. Aí vão eles naquela correria louca, estão ali as franjas das trompas de Falópio, até que encontram o ovo. O ovo está sempre no terço exterior da trompa, é sempre aí que se dá a gravidez. E eles começam a dança à volta do ovo. E dançam, namoram, até que há um. Não é o mais forte, não é o mais rápido. Viram aquele espécie de leite que ele lança ali? Aquilo é hialuronidase, é uma enzima que destrói a parte de fora do útero, que é composta por ácido hialurónico. Ele abre, penetra, sacode a cauda, vai perder a cauda e entra a cabeça dele, do espermatozoide. Para quê? Por ali é que está toda a informação genética. E lá está o gâmeta masculino que se vai unir ao gâmeta feminino. Eu não preciso de acreditar em Deus. Basta olhar para as suas obras. Isto é uma obra de Deus. Todos os outros ficam cá fora, tristes, porque levaram uma tampa. Ninguém os quis. E então estão cá fora, porque mais nenhum entra. Os gâmetas começam a fazer a replicação do ADN. Os cromossomas começam a duplicar-se, a criar-se. Os aminoácidos. Tudo começa, com a sua informação, a fazer a criação desta nova vida. E então tudo é registado, a cor do cabelo, a cor dos olhos, o nariz batatinha, tudo. E depois o ovo fecundado rola pela trompa adiante até que vai cair no útero, sempre na parede posterior do útero. E quando lá chega, cai, olhem a queda do ovo fecundado, rola e cai. E vai-se grudar, é como se fosse uma semente. Vai-se grudar na parede posterior do útero. Agora, olha. Cai, chega ali, agarra-se e ali é que ele vai ganhar as suas raízes. E ali começa a desenvolver-se. E uma célula dão 2, e 2 dão 4, e 4 dão 8, e por aí adiante. E continua a valsa. O embrião começa a desenvolver-se. Com alguns dias de vida, olhem o coração a bater ali, olhem o coraçãozinho a bater, olha, 150 por minuto. Olhem que coisa mais linda. Começa a desenvolver-se e vai por aí adiante, sempre. Os olhinhos começam a formar-se, o nariz. Olha a rapidez com que aquele coração bate. As mãozinhas começam a formar-se. As costelas, olhem ali as costelas. Os olhos, os pés, o nariz, a boca. Parece um ET aqui, olha. As orelhinhas dele, a coluna vertebral. E por aí vai. Este já é filmado direto. Até aqui foi desenho, agora é direto, é filmado. Por amniocentese. 5 meses. Parece que se está a benzer, não é? Às vezes abre os olhos, às vezes fecha. Pode abrir a boca, ele respira e bebe a água do líquido amniótico e não se engasga. Sete meses. Coça o olho, faz 30 por uma linha, dá pontapés na barriga da mãe. E este cordão muitas vezes engalfinha-se ali no pescoço e dá-lhe uma pressão uma dificuldade depois para o parto. Vou ao último slide. Agora digo que isto não é uma obra do Criador. Meu Deus do céu. E para terminar, trago-vos este poema de um autor que eu não sei quem é,
mas que é tão bonito e tão simples que eu vos trouxe para vocês como prenda de aniversário. Toda a criança ao nascer vem envolta em muita luz, para que seus pais a eduquem no doce amor de Jesus. Encaminhemos-la à escola, para o saber aprimorar, mas o amor, com certeza, será sempre ensinado no doce aconchego do lar. Por isso, mãezinha, reflita no tesouro que trazes no ventre. É bênção que Deus te concede para que o ame e oriente. Que Jesus nos abençoe a todos e muito obrigado pela vossa atenção.